O pastor é uma figura muito importante do Antigo Testamento e é a única figura com a qual Deus é atribuído. Deus é o nosso pastor. Nós cantávamos isso em resposta à primeira leitura, no Salmo de resposta. E quando se fala dos pastores, a imagem é Deus. Então o que essa imagem nos traz? O pastor é aquele que cuida, o pastor é aquele que indica o caminho, o pastor é aquele que aponta, que sabendo as necessidades das ovelhas, ele aponta a direção. O pastor sabe, conhecendo as suas ovelhas, ele as conhece pelo nome, e por isso mesmo ele faz a indicação do lugar, das coisas que devem ser feitas, das coisas que devem ser encaminhadas. Se as ovelhas escutam a voz do pastor, então estas ovelhas são alimentadas, são protegidas, são cuidadas e elas encontram a paz. O pastor sabe o que é a justiça. A justiça não é dar a todos a mesma coisa, mas a justiça é distribuir segundo a necessidade de cada um aquilo que é necessário para o sustento, para a vida. Assim se encaminha a vida do pastor. A fidelidade do pastor não é a nenhuma outra realidade que não seja Deus. O pastor tem uma obrigação diante de Deus, porque ele recebeu de Deus esta missão de cuidar das ovelhas. Mas pode acontecer que nesse caminho os pastores se afastem de Deus e por isso se tornem falsos pastores, muito ocupados, muito preocupados em cuidar de si mesmos, em fazer as coisas em benefício de si próprios. Pode ser que eles comecem a ter uma maneira de conduzir o rebanho de tal forma que aquilo que o rebanho produz, a lã, a carne, o leite do rebanho, sejam usadas em benefício próprio. O profeta Ezequiel tem uma palavra muito dura a respeito dos falsos pastores, e nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos ter esta clareza entre os falsos pastores e os pastores que caminham segundo o coração de Deus. Jesus, vendo os seus discípulos voltarem, e esses discípulos voltaram de uma missão que ele mesmo tinha indicado, enviado esses discípulos. Ele os dividiu 2 a 2 e enviou àqueles lugares que ele próprio deveria estar, que ele deveria passar por aqueles lugares. Os discípulos vão para fazer uma experiência da missão, vão para entender o que significa realmente a missão de cuidar, de anunciar. A palavra é proposta, a palavra é ensinada. Aqueles que acolhem, esses receberão esta presença de Deus, esta graça de Deus. Para aqueles que não acolhem, Jesus indica que o caminho é sair dali, ter o pó das sandálias e continuar o caminho. A proposta do reino, a proposta de Deus, a proposta da palavra de Deus, ela precisa ser acolhida, ela não é imposta, ela não é alguma coisa colocada como impositiva, mas ela precisa ser acolhida, ela precisa encontrar corações abertos, dispostos a serem tocados por esta graça. Por isso é sempre uma proposta. O reino é uma proposta que pode ser acolhida ou pode ser rejeitada. Mas os pastores têm a obrigação de anunciar sempre a verdade. Os pastores não podem fazer com que a palavra vá se tornando insossa, fazer com que a palavra vá perdendo a sua força, porque se fazem isso, os pastores são falsos. E Jesus vai dizer que ele via as multidões, e essas multidões estavam cansadas, estavam abatidas, porque caminharam longas distâncias, percorreram longas distâncias para encontrar um sustento. Qual é esse sustento? A verdade da palavra. Como ovelhas sem pastores, e Jesus começa a ensinar. A palavra de Jesus não é uma palavra simples, não é uma palavra que vai se adaptando aos ouvidos das pessoas, que vai se adaptando ao rebanho. Jesus não está preocupado com a quantidade de pessoas que vêm para escutar.
mas Ele está preocupado se elas vão escutar esta palavra capaz de dar um sentido para a vida das ovelhas, para a vida do povo, se eles estão realmente escutando uma palavra que chama à conversão. Jesus é, por excelência, o pastor. Aquilo que no Antigo Testamento era a imagem, que o profeta Ezequiel falava, que o Salmo dizia, o Senhor é o meu pastor, nós encontramos esta realização na pessoa do Cristo. Mas a palavra de Jesus, ela não tem duas possibilidades. A palavra de Jesus, ela não tem meias verdades. É uma palavra profunda que nos chama à conversão, que nos faz a proposta de um caminho que é um caminho de mudança de vida. Ou nós aceitamos esta palavra, ou nós aceitamos a condução de Jesus como nosso pastor, ou nós recusamos, ou nós não queremos escutar esta palavra. Não adianta ficar buscando aqui e ali. Hoje nós temos um rebanho, nós temos pessoas que às vezes pulam de galho em galho, pulam de igreja em igreja, escolhendo uma palavra que seja adaptada à sua vontade, adaptada aos seus desejos, adaptada à cultura do tempo, adaptada às circunstâncias que estão à nossa volta. Existem muitas propostas por aí, existem muitas propostas de pastores, e nós corremos o risco de encontrar isso mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja, pessoas ou pastores que vão aos poucos falsificando o evangelho para ser agradável aos ouvidos de uma plateia. E não se trata de plateia, se trata de povo de Deus chamado à conversão. Sejam pastores, sejam ovelhas, todos nós, como povo de Deus, somos tocados por esta palavra que nos convida a uma mudança de vida, que não nos deixa tranquilos diante das realidades que estão à nossa volta, que não nos fazem ficar tranquilos diante das inconsistências, das mentiras, das falsas propostas do mundo. Ou nós escutamos o Evangelho, e ao Evangelho nós o temos como luz da nossa vida, ou então nós estamos buscando falsos pastores, nós estamos buscando um falso evangelho, nós estaríamos buscando uma palavra que não nos ilumina, mas estaríamos buscando uma palavra que não nos incomoda. E o evangelho é uma palavra que incomoda, porque o evangelho provoca a transformação, a mudança. Nós não podemos buscar a Deus por causa das coisas que nós queremos simplesmente, mas buscamos a Deus para que Ele nos ajude nesse caminho a fazer uma conversão verdadeira, autêntica, para que nós cheguemos de fato a sermos discípulos. Jesus vê o cansaço das multidões, que é o cansaço não apenas de caminhar longas distâncias, mas que é o cansaço de escutar uma palavra falsa, uma palavra mentirosa, uma palavra que não leva à vida, uma palavra que não suscita a vida. E por isso, Jesus, palavra viva, palavra de Deus, ensina esse caminho que passa pela verdade. Que nós tenhamos a coragem de sempre ouvir o Evangelho como tal, não esperando que ele concorde com as nossas verdades, mas esperando do Evangelho a correção, para que a nossa vida, num caminho de conversão, nós cheguemos a ser aquilo que somos, filhos de Deus, testemunhas do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.